Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 28 de julho, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, a liturgia que a igreja nos propõe hoje está lá em João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. E levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, que evangelho rico, né? Que evangelho belo, que evangelho que nos enche de confiança de nos aproximarmos de Deus, aquele que é a resposta para as nossas inquietações, para as nossas perguntas, para as nossas necessidades. Não apenas as nossas necessidades físicas, que Deus sabe tudo aquilo que você precisa, meu irmão, minha irmã. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus conhece as tuas provações. Deus está vendo e Deus está atento. Como a gente vê aqui no Evangelho, Ele até de alguma forma nos coloca à prova, pergunta o que nós vamos fazer? Mas Ele mesmo já tem o caminho. Ele mesmo é o caminho, Ele tem a resposta para as nossas inquietações, para as nossas perguntas. Então, a primeira grande coisa, né, a primeira grande ensinamento que fica, né, dessa nossa meditação é que Jesus é o caminho, Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas inquietações. Devemos buscá-lo, devemos recorrer a Ele. Mas nesse recorrer a Jesus, devemos fazê-lo com confiança, pedindo que Deus, que o Espírito Santo, que o amor de Deus derramado no nosso coração venha tirar de nós todo medo que paralisa, medo que nos impede de dar os passos, medo que nos impede de ver quem é que está nos chamando, e aí nos lançar se é Deus quem te chama, se é Deus quem te pede, se é Deus quem te orienta, se é Deus a segurança da tua vida. O que é que nós ainda temos medo, meus irmãos? O que é que ainda nos falta para dar os passos? O que é que ainda nos falta para nos converter? O que é que ainda nos falta para corresponder? O que é que ainda nos falta para realmente confiar em Jesus? E aqui a gente tem o exemplo de 2 discípulos, né? Temos o exemplo de Filipe,
que Jesus coloca ele à prova e ele cai na prova, na verdade, né? Porque ele não entende ainda quem é que está ali diante dele. Ele ainda pensa, e Filipe ele responde corretamente do ponto de vista humano: ora, Senhor, mas como é que a gente vai alimentar essa multidão? Nem 200 moedas de prata bastariam, nem uma grande quantidade de dinheiro seria suficiente. São 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Fora as mulheres e as crianças. São muitas pessoas, é impossível, nós não damos conta. Nós não damos conta de atender essa necessidade. As nossas capacidades, né? As nossas forças humanas não dão conta. E quantas vezes, meus irmãos, na obra de Deus, é justamente esse o ponto em que deixa de ser obra humana e passa a ser obra de Deus. Quando nós olhamos para as nossas capacidades e constatamos que a gente não dá conta, que nós precisamos da graça de Deus agindo em nós para poder responder àquela missão, para poder cumprir aquela tarefa, para poder viver aquela vocação, as nossas forças são insuficientes. Deus precisará agir, precisará dar graça, e Deus quer dar graça. A gente vê aqui que Jesus já está preparando, ele só precisava que Filipe se lançasse. Ele só precisava que Filipe desse os passos, mas Filipe ficou ainda ali muito preso nas suas seguranças e não deu os passos. E aí a gente vê o outro discípulo, André, que também tinha medo, que também ainda não confiava totalmente, mas que depositou a sua pobreza, depositou a sua incapacidade, depositou até a sua falta de olhar mesmo, de um olhar espiritual. André também não conseguia ver. André levou aquele menino, né, e colocava ali diante de Jesus, mas diz: mas o que é isso? Diante de tanta necessidade, o que é esse pouco, esse nada, diante da grande multidão que nós temos aqui? Isso aqui não é nada, isso aqui não... Mas ele pelo menos deu o passo seguinte, de levar até Jesus, de depositar aquilo aos pés de Jesus, e dizer assim: o que a gente faz com isso? O que nós vamos fazer? Ele fez já um passo a mais. O grande ensinamento aqui para nós é o ensinamento deste menino. O ensinamento de um menino que talvez ele, com as suas capacidades humanas, tinha o suficiente para si. 5 pães e 2 peixes para ele e para sua família, com certeza eram suficientes. Mas ele olhou além. Ele não olhou para si. Ele não olhou para os seus, para a sua família, para o seu mundinho, não. Ele olhou e viu que Deus o chamava a mais. Deus o chamava a um passo além no amor. E para isso ele ia precisar da graça de Deus. Então ele pega tudo que ele tem, ele abre mão de tudo e coloca diante de Deus. E deixa que Deus faça frutificar. E deixa que Deus faça ali a multiplicação, o milagre. É uma ação extraordinária de Deus. Mas quantas vezes, meus irmãos, na obra de Deus, nesta comunidade, na igreja, a gente não é testemunha desses sinais extraordinários da graça e da providência de Deus no nosso meio? Mas precisa de pessoas que deem os passos. Precisa de pessoas que abram mão de tudo e coloquem o seu tudo, a sua vida diante de Jesus e diga: Senhor, eis-me aqui, o pouco que eu tenho, o tudo que eu tenho nas tuas mãos, para que tu faças a tua obra acontecer. Então isso é muito forte, a gente perceber isso, né? Que os medos não podem nos paralisar, os receios, as prudências não podem nos paralisar, devem sim nos servir para reconhecermos que as nossas forças não dão conta, mas que existe um Deus que dá conta e que nós podemos recorrer a Ele, que nós podemos buscá-lo e precisamos buscá-lo para viver inteiramente a nossa vocação aqui na Terra. E um outro ponto que fica muito forte, né, também aqui do Evangelho é no final, quando Jesus manda, depois que todo mundo fica satisfeito, depois que todos já estão fartos de comer, Jesus fala: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Olha só que forte. Às vezes a providência de Deus ela é tão abundante, ela é tão grande que a gente acha que pode desperdiçar, que a gente acha que pode não usar de todos os recursos que estão na nossa mão, que Deus nos dá para gerir, né? Para fazer um bom uso daquilo que Deus nos dá como caminho, como providência. Então a gente acha, não, já vai dar certo, não precisa que a gente cuidar, não precisa a gente se esforçar, não precisa eu correr atrás aqui mais porque meu irmão já está fazendo, porque já tem muitas pessoas fazendo, então não precisa da minha contribuição, não preciso eu ajudar, porque já tem demais, já está sobrando. Não. Deus ele vai agindo em cada coração e quer que cada um dê o seu tudo, seja na organização, seja na busca, seja na evangelização, aonde Deus te coloca, aonde Deus te chama, aonde Deus vai te inquietando, porque na verdade aquilo que Deus quer é o nosso coração e o coração de muitas pessoas, de muitos filhos que estão dispersos nas diversas situações de abandono, de pobreza, nas ruas, nas comunidades, e também os nossos irmãos que estão mortos numa vida vazia, na indiferença, estão também indo para o inferno, e nós precisamos amá-los, nós precisamos resgatá-los, nós precisamos gerar neles um amor pelo Emmanuel, para que eles possam também ter a vida plena, ter a vida verdadeira. E por fim, pessoal, que é um outro ponto muito forte desse evangelho, é que nós percebemos Jesus a todo instante levando tudo, todas as honras, todas as glórias para o Pai, não retendo nada para si. Jesus ele já começa subindo a montanha, mostrando essa intimidade dele com o Senhor, o Deus Pai, né? E no final, quando as pessoas veem o que Jesus realiza e reconhecem Jesus e querem fazê-lo rei, Jesus ele se retira de novo para o monte. Ele foge dos holofotes, ele foge dos aplausos, ele foge do reconhecimento, mesmo sendo Deus, mesmo sendo ele digno dos aplausos, digno do reconhecimento, digno de todas as honras. Ele é o Senhor. Ele fala, eu sou o mestre de fato, eu sou Senhor mesmo. Mas mesmo ele não quis reter nada para si. Ele colocou todas as honras para o Pai. E às vezes a gente, quando entramos na obra de Deus, quando entramos na igreja, quando entramos para o serviço do Senhor, a gente quer muitas vezes capitalizar para a gente aquilo que é glória de Deus. A gente quer receber os aplausos quando nós fazemos o bem, queremos receber o reconhecimento das pessoas, a gratidão das pessoas, queremos que as pessoas nos reconheçam e digam, muito bem, que serviço ótimo que você fez, muito bem, meu irmão, continue assim. Meu Deus, por quê? Qual é a raiz desse sentimento? Será que a gente está querendo buscar alguma satisfação fora de Deus, fora do seu amor? Será que a gente está nos desviando da missão, né? Do essencial, do nosso olhar em Deus, para olhar para as pessoas, para olhar para a gratidão das pessoas e buscando outros amores que querem, que venham saciar o nosso coração, que não seja o amor de Deus. Deus ele quer também hoje, meu irmão, purificar-nos por inteiro, seja na nossa confiança em Deus, seja também na nossa esperança em Deus. O nosso coração é teu, Senhor. Nós não esperamos em ninguém mais. Nós não esperamos reconhecimentos e gratidões e floreios e palmas e nada de ninguém. Nós queremos, Senhor, apenas a Ti. É claro que isso, nosso coração ainda ferido, nosso coração ainda machucado, ainda marcado pelo pecado, isso não é algo automático e muitas vezes não é algo fácil. Mas nós precisamos buscar essa purificação das intenções do nosso coração, amando o irmão, fazendo tudo pelo irmão, dando a nossa vida, mas de uma forma gratuita. Então serás feliz, porque é o próprio Pai dos céus quem vai te retribuir, diz Jesus lá no Evangelho de Lucas. Então seremos felizes, porque nós estaremos amando
como Deus ama, amando como Deus nos ama, de forma gratuita, de forma incondicional. Peçamos a Deus estas duas coisas hoje: a nossa confiança em Deus, saber que nós podemos recorrer a Ele, que nós precisamos recorrer a Ele em todas as nossas necessidades, das pequeninas até as maiores, e na nossa esperança em Deus, que a nossa esperança também precisa estar nele, porque a nossa vida é dele e para Ele e nele sempre. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a este coração ainda marcado pelo pecado, mas que quer amar de verdade, que quer amar como Deus nos ama. Que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora seja a nossa mestra, né, neste caminho do verdadeiro amor que vem de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal.